Nós vamos avançar um pouquinho no próximo horário. Enquanto eu não coloco a minha apresentação, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora, participar de uma mesa tão seleta como essa, realmente uma honra. O tema que nos foi solicitado, conduta na restenose carótida. Essa é a nossa equipe. Quanto à indicação para o tratamento da doença carotídea, temos que levar em consideração a evolução natural da doença, sintomatologia, grau de estenose e características da placa. A restenose ela é considerada precoce, quando ocorre até os 2 anos, como etiologia hiperplasia intimal, e tardia devido à recidiva de aterosclerose. Stone e String descreveram a primeira abordagem cirúrgica para tratamento da restenose pós-endarterectomia. Posteriormente, diversos autores apresentaram resultados satisfatórios relacionados à endarterectomia na restenose de carótida, com taxa de sobrevida livre de novos eventos de 92%, entretanto, permanece alta a morbimortalidade. Robson e colaboradores apresentaram resultados combinados, perioperatórios em 30 dias, nos quais 16 pacientes foram submetidos à angioplastia com stent, quando comparados a 16 outros submetidos à endarterectomia. Não houve AVE ou óbito em ambos os grupos, porém o grupo submetido à endarterectomia apresentou taxa de 6,2% de neuropraxia. Nem todos os pacientes submetidos à angioplastia utilizaram o sistema de proteção cerebral. Notem que é um trabalho publicado em 99. Bosch e colaboradores publicaram resultados obtidos em 57 angioplastias de carótida, realizado em 55 pacientes que apresentavam restenose pós-endarterectomia, no segmento de 4 anos. Os pacientes apresentaram restenose intrastente de alto grau, assintomáticos eram considerados acima de 80% e sintomáticos 70%. Foram submetidos a uma reintervenção, onde 50% dos casos foi optada por uma reabordagem percutânea e nos demais uma nova endarterectomia com remoção do stent. Em apenas um caso, houve uma terceira angioplastia. Não houve novos eventos neurológicos após a reintervenção durante o segmento do estudo. Como resultado, o tratamento vascular na restenose carotídea apresentou alta taxa de sucesso técnico e clínico, além de não inviabilizar uma nova abordagem cirúrgica. Nas 2 intervenções, houve sucesso clínico por tempo prolongado após a reintervenção. Skelly observou uma incidência de restenose pós-angioplastia de 11%, ocorrendo predominantemente nos primeiros 6 meses após o procedimento. Em menos da metade dos casos, houve necessidade de reintervenção. Evidenciaram que pacientes previamente submetidos à radioterapia apresentavam maior risco de restenose, provavelmente por degeneração arterial por exposição actínica. Segundo o trial Cavatas, a restenose ipsilateral superior a 70% após o ano foi superior no grupo endovascular, 14% versus 4% na endarterectomia, sem haver, porém, diferença na incidência de AVC ipsilateral em até 3 anos. No entanto, a maioria dos pacientes do Cavatas foi submetida a angioplastia sem stent, o que não reflete a técnica recomendada. No Keros, a restenose em 12 meses foi de 3,6% no grupo de endarterectomia e 6,3% no grupo de angioplastia, porém não representa diferença estatística devido ao pequeno número global de restenose nesse estudo. Certamente, o grande estudo que nós temos, o CRASH, em uma análise secundária do CRASH, em relação à restenose, publicado no Lancet, mostrou 6% de restenose pós-angioplastia até 2 anos, comparado a 6,3% na endarterectomia. Então, como sabemos, os resultados do CRASH foram 2.191 pacientes, 1.086 foram submetidos à angioplastia stent e 1.105 à endarterectomia. 6%, como nós colocamos, tiveram restenose quando tratados com stent, em relação a 6,3% na endarterectomia. O sexo feminino, diabetes e dislipidemia foram preditores independentes de restenose ou oclusão após os 2 procedimentos. Porém, o tabagismo aumentou a incidência de restenose apenas após a endarterectomia. Como conclusão, restenose ou oclusão foram infrequentes e tiveram taxas similares entre a endarterectomia e a angioplastia com stent. Eles ainda sugerem o benefício de uma monitoração precoce e frequente após ambos procedimentos. Esse é um estudo publicado no Jornal Vascular Brasileiro, de 2011, uma análise retrospectiva dos pacientes portadores de restenose submetidos à angioplastia com stent no período de 4 anos. Foram 19 pacientes, 79% deles eram assintomáticos, com estenose maior que 80%, e 4 sintomáticos com estenose maior que 70%. Em apenas um paciente não foi utilizado o sistema de proteção cerebral,
O sucesso técnico foi obtido em todos os casos, não houve morte ou AVE no intra ou no pós-operatório recente de 30 dias. Como conclusão, a angioplastia com stent na reestenose de carótida demonstrou ser um procedimento com resultado técnico satisfatório em curto prazo, com baixa taxa de morbimortalidade operatória, além de ausência de neuropraxia. Aqui um exemplo de uma hiperplasia intra-stent, controle de 6 meses pós-angioplastia primária com balão, uma recidiva dessa hiperplasia intra-stent e pós-implante de um segundo stent, o controle é bem satisfatório. Esse é um estudo de restenose intra-stent após angioplastia, associado com o aumento das reintervenções. Ele avaliou, como nós colocamos, a estenose intra-stent, foram 483 pacientes submetidos à angioplastia com stent, acompanhados através de ecodoppler, e a estenose intra-stent foi definida como estenose de 80% ou mais. Tempo médio de segmento foi de 36 meses. Desses pacientes submetidos ao procedimento, 81,3% foram tratados de estenose intra-stent através de angioplastia, enquanto que o restante foi submetido à cirurgia aberta, com retirada desse stent. Perviedade primária assistida foi de 68,8% e 81,3%, respectivamente. Como conclusão, a estenose intra-stent de 80% após a angioplastia não foi comum. No entanto, pode ser um processo contínuo que requer intervenções repetidas frequentes devido à recorrência após o tratamento primário por angioplastia. Além disso, a cirurgia pode ser necessária em pacientes com déficits neurológicos e estenose intra-stent significativa recorrente. Aqui um estudo recente, publicado em dezembro do ano passado, sobre o uso de balões impregnados com paclitaxel para a reestenose da carótida. O Listro apresentou 3 casos de estenose intra-stent mais focal após o uso do all-stent carotídeo. Os pacientes foram tratados com sucesso através de uma angioplastia com balão farmacológico por 1 minuto, precedidos de uma pré-dilatação com balão convencional, que pode, no caso, ser o cutting balloon. Os resultados arteriográficos transoperatórios foram satisfatórios e o follow-up foi de 24 meses. Como conclusão, os balões impregnados são uma estratégia emergente para a carótida, para a estenose intra-stent, com resultados animadores. Porém, mais experiência em coortes maiores são necessários para confirmar essas observações preliminares. Aqui um caso de estenose intra-stent, utilização do cutting balloon como pré-angioplastia, com bom resultado arteriográfico e, na sequência, a angioplastia por 1 minuto desse segmento intra-stent com um balão farmacológico. Aqui um outro trabalho de Montorsi, teve como proposta avaliar a segurança e eficácia dos balões farmacológicos para o tratamento da reestenose após a angioplastia. Foram 830 pacientes submetidos à angioplastia de carótida entre novembro de 2001 e junho de 2012, que apresentaram estenoses iguais ou maiores que 80%. Em 10 desses pacientes ocorreu a estenose intra-stent, a reestenose. A angioplastia com balão farmacológico foi utilizada em 7 pacientes e, como resultados, o sucesso técnico foi alcançado em todos os casos. Estenose reduziu de 83% para 18% pela angiografia, num segmento de 14 meses. Apenas um paciente fez um AVE minor após 2 meses. O uso de balões farmacológicos para tratar a estenose intra-stent após a angioplastia mostrou resultados promissores. Aqui já passamos do tempo, outro caso de utilização do balão farmacológico na reestenose intra-stent. E, para concluir, qual seria hoje, fazendo uma extensa revisão da literatura, a nossa impressão sobre o tratamento da reestenose? Ele pode ser através da endarterectomia, através da angioplastia, com ou sem balão farmacológico, através da utilização de um segundo stent ou apenas através da manutenção de um bom tratamento clínico. Porém, a melhor opção de tratamento da reestenose da carótida deve ser individualizada e ditada pela experiência do grupo. Muito obrigado.